Olá, muito boa tarde, boa semana e boa segunda-feira. Vamos abrir as portas de mais um consultório. Hoje falamos sobre anemia nas crianças. Vamos também ter a oportunidade de conhecer tratamentos minimamente invasivos com relação à estenose aórtica. Vai, portanto, poder tirar as suas dúvidas esta tarde no âmbito da especialidade de cardiologia. 225-083-204 é o número para o qual pode começar já a ligar. Fica inscrito na nossa lista de chamadas. Vamos abrir a nossa linha telefónica na terceira parte e aí vai poder então tirar as suas dúvidas em direto com o nosso especialista em cardiologia. Caso não possa entrar em direto connosco via telefone, pode utilizar o nosso endereço eletrónico consultório@portocanal.pt para deixar a sua questão por escrito ou então qualquer comentário que queira deixar também para nós lermos e também respondermos se for caso disso. Cumprimentar a nossa primeira convidada desta tarde, doutora Maria José Teles, patologista clínica do Hospital de São João, aqui no Porto. Muito boa tarde. Doutora Maria José, vamos falar sobre a anemia, sendo que é um problema frequente nas crianças e isto pode ser uma realidade que passa ao lado de muitas famílias e de muitos pais, convém alertar, não é? Muitas famílias, muitos pais e também muitos profissionais de saúde. Nem todos estão alertados para esse problema. A verdade é que a anemia, não só nas crianças, mas também nos adultos, é um importante problema de saúde pública a nível internacional. Prevê-se que cerca de 20 a 25% da população mundial tem anemia e, portanto, isso tem um impacto muito importante em todos os países, não só países em desenvolvimento, como também em países já desenvolvidos. Pode ter múltiplas causas, mas a maior parte das anemias é sem dúvida a deficiência de ferro. Mais de 50% das anemias são por deficiência de ferro e muitas vezes são os próprios doentes não se queixam dos sintomas, não apresentam os seus sintomas aos profissionais de saúde e nem sempre são diagnosticados. O Anemia Working Group, o grupo português de estudo para a anemia, publicou recentemente um estudo que é o único conhecido em Portugal de prevalência da anemia e mostra uma prevalência de cerca de 20% de anemia na população portuguesa. Isto significa que 1 em cada 5 portugueses tem anemia. Isto são valores assustadores. Assustadores, não é? Bastante Agora, assustadores. Antes de continuarmos a nossa conversa, até porque esse estudo importa-nos debruçar-nos sobre ele, perguntava-lhe exatamente o que é a anemia, porque convém relembrar o conceito clínico, não é? A anemia é muito fácil de diagnosticar. A anemia em si, segundo as normas da Organização Mundial de Saúde, nós estabelecemos valores de referência baseados com a determinação da hemoglobina, que é uma análise simples de sangue, que nos permite ver se o doente tem anemia ou não. Portanto, diagnosticarmos a anemia é fácil. Nos adultos nós baseamos-nos nos 12 gramas por decilitro de hemoglobina nas mulheres e nos 13 gramas por decilitro de hemoglobina nos homens. Nas crianças pode ir até aos 11 gramas por decilitro, até aos 11, 12 anos. E depois adquirem os valores normais do adulto. Mas o diagnóstico em si da anemia é fácil, só com essa determinação laboratorial nós conseguimos saber. O importante está, e o grande desafio para o profissional de saúde está em conseguir determinar qual é a causa dessa anemia. Qual é o mecanismo que está por base, que está a fazer com que aquele doente tenha uma diminuição da concentração da hemoglobina, com diminuição da oxigenação dos tecidos e com complicações a nível dos tecidos e órgãos. Porque normalmente pensamos que é então esse déficit de ferro, mas a anemia pode ter outras causas, Pode ter outras causas. Nomeadamente? Vão desde causas adquiridas a causas até genéticas ou hereditárias que são passadas dos pais para os filhos. Portanto, nós quando avaliamos um doente com anemia é muito importante percebermos o contexto familiar, se existem outras pessoas na família que também tenham anemia, outras pessoas na família que tenham necessidade de fazer transfusões de sangue ou que tenham necessidade de fazer algum tratamento para a anemia. Se isso acontecer, nós podemos suspeitar de uma causa genética ou hereditária. E depois é importante saber, conhecer outras comorbilidades, outros fatores de risco para os doentes, porque realmente a anemia, a grande parte é por deficiência de ferro, mas existem outras causas, sim. Muito bem, portanto, o diagnóstico não é o mais complicado é saber então de onde é que, ou porquê é que surge a anemia. Nas crianças, normalmente deduzo que seja um diagnóstico feito logo ao nível da pediatria, não?
Se são crianças, é um diagnóstico feito na pediatria. Quando falamos em anemias hereditárias ou genéticas, a maior parte delas são diagnosticadas na infância e, como eu digo, existe já alguma história familiar por trás que nos faz suspeitar do diagnóstico. No caso da anemia ferropénica, nós sabemos que ela tem uma elevada prevalência nos adultos, através desse estudo Empire do Anemia Working Group, mas não existem ainda estudos a nível das crianças. Existe uma elevada prevalência de anemia ferropénica nas crianças, mas ainda não há estudos em Portugal que sejam conclusivos em relação à sua prevalência. Mas sabemos que há muitas crianças também já a apresentar esses sinais, não é? Sim, há muitas crianças já com anemia. E é importante esclarecer também uma coisa em relação à anemia ferropénica, é que a anemia ferropénica é o final de um processo de deficiência de ferro. Ou seja, antes de se desenvolver a anemia, o organismo vai ficar com deficiência de ferro. E esse momento ainda é um momento-chave em que nós podemos atuar, que nós podemos tratar, de forma a evitar que a anemia venha a aparecer. Agora, vamos tentar perceber, a anemia causa que tipo de sintomas, em que é que de facto ela é prejudicial, não é? Ao desenvolvimento e também à qualidade de vida das pessoas? Os sintomas, o problema dos sintomas da anemia é que são muito específicos, são diferentes, um bocadinho diferentes entre as crianças e os adultos, mas muitas vezes são sintomas que não são valorizados pelo próprio doente. Por exemplo, o sintoma mais relatado por um doente com anemia é um cansaço, é uma apatia, uma dificuldade de fazer uma falta de energia, uma dificuldade de fazer as suas atividades do dia a dia. E isso nem sempre é valorizado pelo doente. Às vezes até uma pessoa pensa noutros diagnósticos, claro. Até pode achar que o doente está com uma depressão ou está com alguma outra coisa que lhe está a tirar essa energia do dia-a-dia. E nem sempre nós pensamos na anemia como um diagnóstico nessas situações. Mas, sem dúvida, o cansaço é o principal sintoma referido. Mas depois há outros sintomas que também estão associados. E depois também tem repercussões, por exemplo, a nível de absentismo no trabalho, a nível de diminuição da produtividade. São pessoas que não têm tanta capacidade de trabalho e estão mais ausentes e estão mais... Ao nível da concentração também há Ao nível da concentração, ao nível da memória, ao nível da capacidade de aprendizagem da própria criança. Muitas vezes são crianças que têm dificuldade em concentrar-se na escola, que têm uma diminuição do rendimento escolar e tudo isso vai ter repercussões depois a nível da sua vida adulta. Portanto, é importante pensarmos... em períodos de desenvolvimento, nomeadamente nas crianças que estão sempre ali, então nos primeiros anos de vida estão ali sempre com grandes picos de desenvolvimento, depois também a adolescência, são alturas críticas em que se pode desenvolver mais rapidamente uma anemia, não é? Sem dúvida, as alturas críticas. A anemia abrange todas as faixas etárias, vai desde o recém-nascido até ao idoso. Portanto, temos anemia... Nem faz sentido fazer a pergunta da população de risco, porque não... Nós temos anemia em praticamente todas as faixas etárias. Mas sem dúvida que a criança é uma faixa etária importante para o desenvolvimento da anemia, porque o nosso organismo, para crescer, para se desenvolver, precisa de ferro. Todas as células, todos os tecidos para se desenvolverem necessitam de um micronutriente importante como é o ferro. E, portanto, se não houver um aporte adequado de ferro ao organismo, esse desenvolvimento e crescimento não vai acontecer. Portanto, a altura, as fases de crescimento crítico para as crianças, que são os latentes até 1 ano de idade e a fase da adolescência, são fases muito críticas a nível da deficiência de ferro. E a principal causa de deficiência de ferro nessas fases é uma diminuição do aporte. São as dietas alimentares que não são mais adequadamente possíveis ou não contêm a quantidade de ferro necessário para as necessidades fisiológicas do crescimento da criança. Portanto, normalmente, para resolver uma anemia nas crianças, as primeiras baterias são apontadas à alimentação, é isso? Sim, sem dúvida. Sem dúvida, a dieta alimentar é fundamental para o bom desenvolvimento das crianças e também para os adultos depois, mas neste caso estaremos a falar só em crianças. É importante reforçar-se os alimentos que são mais ricos em ferro e esses alimentos são as carnes. As carnes vermelhas são a nossa principal forma de obtenção de ferro, são a forma como o ferro é mais bem absorvido pelo nosso organismo e depois outros alimentos que estão associados também a uma maior absorção do ferro, como sejam os legumes, as leguminosas, o feijão, as ervilhas, as lentilhas, grão de bico e também, muito importante, a vitamina C, principalmente a nível das frutas. A vitamina C é uma substância que aumenta ou que facilita a absorção de ferro no nosso organismo e, portanto, sempre que nós queremos um aporte aumentado de ferro, nós associamos muitas vezes consumo de laranja natural ou consumo de limão ou até mesmo com suplementos de vitamina C, caso a criança não goste de sumos naturais. Porque muitas vezes
as necessidades ao nível da alimentação são compensadas por outros alimentos, ou seja, há alimentos que ajudam ainda a rentabilizar mais a absorção de nutrientes presentes noutros alimentos. Portanto, a junção de vários tipos de nutrientes e de alimentos é que é muito rica. Esse trabalho, nomeadamente ao nível da pediatria, é feito em Portugal? Tem tempo para explicar aos pais? Porque é que ainda há aqui falhas? Nem sempre. Esse cuidado é fundamental a nível dos cuidados de saúde primários. O médico de família é a primeira pessoa importante para aconselhar a nível de dieta alimentar e nem sempre os nossos colegas têm essa disponibilidade ou têm essa capacidade. Muitas vezes chegam-nos à consulta hospitalar crianças que são referenciadas porque não respondem ao tratamento com ferro oral, porque têm anemias crónicas recorrentes e que muitas vezes têm a ver com esses cuidados da dieta alimentar que não lhes foram ensinados. Não foram ensinados aos pais a ter esses cuidados e, portanto, a anemia acabou por nunca ser corrigida. Ou até mesmo a deficiência de ferro nunca foi corrigida e a anemia aparece depois posteriormente. Portanto, ao nível da alimentação, pode-se compensar ou tentar compensar com as carnes vermelhas e depois com os outros alimentos que potenciam essa absorção. Por outro lado, que outras estratégias e terapêuticas é que existem para combater então a anemia? Nós temos a possibilidade de, numa criança que tenha uma deficiência de ferro, mesmo antes de aparecer a anemia, nós podemos atuar a nível terapêutico. E a melhor opção, para além da correção dos hábitos alimentares e de reforçar os alimentos que facilitam a absorção do ferro, também aqui salientar que há alimentos que fazem o contrário, ou seja, que inibem a absorção do ferro, que é o caso do leite e produtos lácteos. Todos os alimentos existem muito, sobretudo na infância, e na infância. Todos os alimentos que contêm cálcio, a forma de nós absorvermos o cálcio e o ferro a nível do intestino é a mesma. Portanto, se nós queremos ter uma alimentação com base num bife que é rico em ferro e logo a seguir fomos beber um iogurte ou beber um copo de leite, vai haver competição entre o ferro da carne e o cálcio do leite e, portanto, nem sempre absorvermos as quantidades corretas, nem do ferro, nem do cálcio. Portanto, o que hoje em dia os pediatras a nível internacional e as organizações que trabalham a nível da alimentação das crianças a nível internacional recomendam é que o leite só seja ingerido no máximo até meio litro de leite por dia, leite e derivados, e nunca com as grandes refeições. Portanto, ao pequeno almoço, a meio da manhã ou a meio da tarde, tudo bem. Com o almoço e com o jantar, evitar sempre tudo o que tenha produtos lácteos. Porque há países em que, de facto, o leite está à mesa nas refeições principais. Por acaso isso é bom em Portugal porque não temos muito esse hábito, não é? Portanto, é também cultural às vezes estas situações, mas recordar também que a anemia é, como disse no início, um problema generalizado, portanto não e com uma distribuição geográfica muito grande. Agora, perguntava-lhe, em Portugal o consumo de carnes vermelhas é uma realidade, portanto também é relativamente comum haver o consumo de carnes vermelhas. Agora, ao nível da alimentação, como também muitas vezes há modas, vamos dizer assim, muitas vezes podemos pensar que estar a dar carnes vermelhas às crianças que não é tão positivo, nomeadamente em detrimento do consumo de carnes brancas, vamos dizer assim, da carne de aves, etc. Temos que pensar nisto, ou seja, a carne vermelha tem que fazer parte da alimentação das nossas crianças. Tem e deve. O que se recomenda é pelo menos 3 refeições por semana com base em carnes vermelhas. E depois também o peixe. O peixe também é um alimento muito rico em ferro e também é um bom complemento da alimentação. Nós não precisamos estar sempre a comer carnes vermelhas a todas as refeições. Exatamente. É importante é que quer o almoço, quer o jantar contenham sempre pelo menos carne ou peixe. Portanto, não fazermos dietas à base apenas de legumes, que é um dos grandes problemas também, são os vegetarianos. São pessoas que para nós, a nível da anemia ferropénica, são problemáticas, devem ser suplementados com ferro, porque eles não comem carne nem peixe e, portanto, não têm um aporte adequado logo aí há uma diminuição ferro. drástica. Não é? Exatamente. E, por exemplo, a fase da adolescência é uma fase muito importante a nível da dieta alimentar. As raparigas adolescentes começam a ter mais cuidado com o corpo, começam a optar mais por dietas restritivas, nem sempre comem as carnes vermelhas porque têm medo de engordar.
têm uma fase que é em que começam a ser menstruadas, têm perdas menstruais muito abundantes, muitas vezes irregulares, e que depois não são compensadas com um aporte adequado de ferro. E isso cria aqui um problema na consulta na adolescência. Na adolescência, Sim, não é? Nomeadamente meninas, é isso? Sim, muitas. É típico, se é que posso utilizar esta expressão, sim. mas é típico nas raparigas adolescentes desenvolverem deficiências de ferro e posteriormente anemia por deficiência de ferro se não forem tratadas. Precisamente porque têm muitas perdas menstruais e não vão buscar à dieta o ferro necessário para combater ou para compensar essas perdas. Portanto, ao nível da alimentação, estamos esclarecidos. Que outras terapêuticas, o que é que ainda se pode fazer mais? Quando nós vemos que não existe uma resposta só com a dieta alimentar, ou quando a anemia já é de tal forma grave e estabelecida que necessita de um tratamento imediato, nós optamos por suplementar com o ferro oral. A via da administração ideal é o ferro oral. Mas há algumas situações em que pode haver alterações a nível, por exemplo, da absorção do ferro, como sejam doenças intestinais, a doença celíaca, doenças gástricas, em que nós não conseguimos, por muito ferro que seja dado, ele não vai ser absorvido. Exatamente, ele não vai ser absorvido, e nessas situações que são muito mais raras, nós podemos ter que optar por um tratamento com ferro endovenoso, ou seja, dar o ferro diretamente nas veias de forma a ultrapassar a barreira da absorção. Isso é feito quando não existe uma resposta ao tratamento com ferro oral, ou então é feito quando a anemia é de tal forma grave que nós queremos uma correção mais rápida da anemia e não queremos esperar meses até que o ferro oral possa fazer efeito. Porque nós aqui temos a questão do ferro oral. Um tratamento com ferro oral dura muitos meses. É errado nós pensarmos que quando corrigimos a anemia, corrigimos a deficiência de ferro. Não. O tratamento com ferro oral passa... Ou seja, os níveis numa análise podem já estar bons, vamos dizer assim, mas isso não quer dizer que esteja a anemia curada. Exatamente. Totalmente. Não? Exatamente. Ou seja, nós temos os dois diferentes estadios. Há um estadio de deficiência de ferro e há um estadio de anemia por deficiência de ferro. E, portanto, nós quando temos um doente com anemia já instalada, nós fazemos a suplementação com ferro oral que deve durar no mínimo 1 a 2 meses para corrigir a anemia. Mas depois importa outra coisa. Nós corrigimos a anemia, mas nós não resolvemos o problema. Nós depois precisamos de fazer mais 4, 6 meses de tratamento com ferro oral, de forma a repor as reservas. Porque se essas reservas não forem repostas, se nós não enchermos o organismo com o ferro necessário, a anemia vai voltar a aparecer. É quase como encher a despensa, não é? Vamos dizer assim. Neste Exatamente. caso, aplica-se essa imagem. Exatamente. Portanto, nós teremos que ver mais do que o nível. Exatamente. Nós temos que corrigir a anemia, porque queremos corrigir os sintomas, porque queremos corrigir a situação de imediato, mas depois também é necessário mantermos o tratamento durante mais algum tempo, mantermos bons hábitos alimentares, de forma a que as reservas de ferro sejam repostas. E se nós conseguirmos resolver a causa da deficiência de ferro, nós fazemos com que a anemia já não volte a aparecer. Muito bem, portanto tem que se resolver aqui o problema em duas frentes, não é? Na causa e nos níveis de imediato. Perguntava-lhe também, porque acaba por ser relativamente frequente, as anemias pós-parto. Sim. Isto é uma realidade também com a qual nos devemos preocupar, ainda que não seja nas crianças, obviamente. Sim, mas que pode ter repercussões a nível do recém-nascido. Nós sabemos que a concentração de hemoglobina da grávida tem repercussões na concentração de hemoglobina no recém-nascido. Então, ainda bem que fiz esta pergunta, exatamente. Não é? E depois é muito importante, porque mais de 50% das grávidas portuguesas têm deficiência de ferro. E o ideal seria que uma mulher, quando pretende engravidar, vá a uma consulta de aconselhamento, exatamente, vá a uma consulta de aconselhamento pré-natal, de forma a ver como é que estão os níveis de ferro, de forma a fazer uma suplementação adequada e, quando inicia a gravidez, já estar com as suas reservas de ferro completamente repostas. Isso era o ideal, mas nós sabemos que não é isso que acontece. Muitas mulheres engravidam sem sequer a planearem a gravidez dessa maneira. E, portanto, a verdade é que em Portugal mais de 50% das grávidas têm deficiência de ferro e acabam por necessitar de andar a fazer tratamentos com ferro, não só oral, como também muitas vezes endovenoso, por causa da necessidade imediata para o bebê que está a desenvolver-se. E nessas situações isso pode ter repercussões, não só porque a deficiência de ferro na gravidez pode dar complicações obstétricas,
como também complicações neonatais, ou seja, há um risco aumentado de prematuridade para o bebê, há um risco aumentado de baixo peso ao nascer, há um risco aumentado até mesmo de morte materna ou neonatal, portanto, quer para a mãe, quer para o bebê, associada a essa deficiência de ferro. Porque imagino que se houver uma complicação no parto, e nomeadamente numa cesariana, por exemplo, se houver uma perda de sangue, é isso que preocupa? Se a grávida não for bem acompanhada durante a gravidez e não estiver bem suplementada com ferro, ou seja, se as suas reservas não estiverem repostas em ferro, o momento do parto é crucial, porque é um momento de grande hemorragia. Existem muitas hemorragias pós-parto. E se a grávida já tem uma anemia por base, já tem uma deficiência de ferro, vai ser muito difícil conseguir controlar aquela situação e corrigir a anemia pós-parto. Portanto, é importante as mamãs estarem por si preocupadas, mas também pelo bebê, não é? Portanto, isto pode ter aqui consequências para os dois, portanto, é importante também realçar. E esses suplementos também podem ser feitos estando as mulheres grávidas, não é? Portanto... Sim. Uma grávida pode e deve, se tiver deficiência de ferro, ser suplementada com ferro oral, sim. Ou ferro endovenoso, no caso das necessidades. Por exemplo, uma gravidez de terceiro trimestre, em que nós queremos preparar o parto, se a grávida desenvolver deficiência de ferro nesse momento, o ideal até será fazer um ferro endovenoso em vez do ferro oral, porque queremos uma resposta imediata e uma resposta satisfatória para o bebê. Nós não nos podemos esquecer que um bebê que está a crescer dentro de um organismo materno é um parasita. Ele vai sugar todo o ferro que precisa para que as suas células possam desenvolver e possam multiplicar e, portanto, ele vai roubar todo o ferro que tem à mãe. Portanto, convém que a mãe tenha a despensa cheia para o bebê e para ela própria, ela também, não é? Depois exatamente. Também precisa. E tenha uma dieta o mais equilibrada possível, não só durante a gravidez, mas também durante o período da amamentação, que é um período crítico para o recém-nascido. Muito bem, portanto, alertamos para o facto dos números estarem bastante elevados, já percebemos porque é que pode haver aqui consequências graves, sobretudo nas alturas de maior pico de crescimento. Agradecer a presença da doutora Maria José Teles aqui no consultório. Obrigada. Relembro que pode continuar a ligar o 225-083-204 para entrar em direto connosco na terceira parte. Vai poder esclarecer dúvidas no âmbito da especialidade de cardiologia. Até já.